As famílias de Israel estão cobrando, obviamente, do governo israelense uma posição em relação a esses reféns, né? Então, assim, precisa entrar em primeiro lugar para tentar, nem que seja salvar um refém. Esperamos que todos, né? Se o milagre acontecer, a gente resgata todos. Ponto número 2. A segurança do Estado de Israel. Por 75 anos, e isso é famoso no mundo inteiro, tanto é que tem aqueles bilionários do mundo inteiro que contratam seguranças, né, que alguma vez participaram do exército israelense, a gente tinha o nome de ser o melhor exército do mundo, né, ou um dos melhores. Então, imagina a crise existencial que existe agora no povo de Israel, e eu falo também como brasileiro, mas que viajei inúmeras vezes para Israel, seja por turismo, seja por motivos religiosos, seja para estudar. A gente andava nas ruas lá de Tel Aviv, de Jerusalém, de qualquer lugar, com uma segurança, né? Você nem imaginava que você estava cercado por terroristas em volta, mesmo todo mundo sabendo que estava. Porque existia, eu vi eles falando essa linguagem, um contrato social entre população e governo. Tanto é que os pais mandam os filhos 3 anos da sua vida para o exército, tem exército obrigatório em Israel, 3 anos para homens, 2 anos para mulheres. 2 anos para mulher. O que a gente tem em troca? Segurança. Pela primeira vez, eu acho que podemos arriscar, pela primeira vez houve uma falha desse tamanho na estrutura de segurança de Israel. Ninguém sabe ainda explicar por quê. O governo em algum momento vai ter que explicar por quê. Hoje eu vi que a inteligência israelense assumiu, obviamente isso ia acontecer, mas assumiram, né, a responsabilidade pela falha. Falaram que vão pesquisar exatamente como foi a falha, mas já assumiram a falha. Vocês precisam pensar, né? Estou falando aqui para os nossos ouvintes. Israel precisa recuperar de alguma forma, vai demorar talvez alguns anos, essa segurança para a população poder viver. E poder essa trabalhar. Credibilidade, né? Essa credibilidade, mas para poder ter uma vida normal. Então, se agora não invadir e falar, vamos eliminar os terroristas, deixando novamente bem claro, mesmo que é óbvio, né? Mas tem pessoas que gostam de fazer barulho e jogar lenha na fogueira. Vamos falar novamente. A guerra é contra os terroristas, a guerra é contra o Hamas, não é contra a Palestina. Infelizmente, tem civis. E os civis são reféns. Eu vi um post no Instagram que eu gostei muito, que eles não têm 200 reféns, eles têm 2 milhões de reféns. Por quê? Porque, então, de novo, vou fazer essa palavra. É uma sacanagem chegar e falar: Israel está cortando água, Israel está cortando energia. Israel não está cortando nada, devolve. Devolve os sequestrados, que volta a água, que volta a energia, que volta a gasolina, que volta o combustível. Então, assim, é muito injusto nesse momento culpar quem está tentando resgatar os seus filhos que estão sequestrados na mão de terroristas e falar que eles são responsáveis, né, por causa, não vou nem repetir, né, mas essas palavras que alguns lugares da mídia estão usando. Eu acho assim, tem que ser firme nessa hora. Não vejo outra opção de Israel. Saibam, né, quem aqui é mais moderado, digamos assim. Israel vai tomar todos os cuidados possíveis para não matar civis. Não vai chegar explodindo tudo. Inclusive porque tem 200 pessoas nossas que estão sequestradas lá. Então, mas mesmo que não fosse, né, durante todos esses anos, nunca Israel fez um ataque irresponsável, porque a gente tenta o máximo. Eu falo a gente, né? Não sou do governo israelense e também não sou apoiador de tudo que o governo. Isso eu acho que é importante falar. Nem todo judeu e nem todo israelense apoia tudo que o governo fala, mas aqui teve uma união. Eu estou vendo judeus, Leda, de direita, de esquerda, religiosos, antirreligiosos, ateus, conservadores, todo mundo tá junto nessa opinião de que agora precisamos entrar lá. Então eu acho que, assim, respondendo a tua pergunta, isso é na parte técnica, né? Se eu posso, você quer falar alguma coisa? Eu queria falar só um âmbito psicológico. Vai né, lá, fica à vontade. Eu estudo mais a Cabala, né? Que é o lado mais psicológico e místico, o lado mais psicológico e místico do judaísmo, né? Eu fiquei estudando bastante esses dias e meditando, porque tudo que existe no macrocosmo existe no microcosmo, né? E os soldados estão lá lutando, mas penso muito, o que eu posso fazer, Dudu, na minha vida particular? Eu acho que cada um aqui deve se questionar, para combater o terrorismo. Como que eu posso combater o terrorismo estando agora em São Paulo, sentado aqui na minha sala? E eu vou fazer uma comparação. Talvez alguns vão entender.
Imagina que uma pessoa, ela tá num relacionamento abusivo. Eu acho um tema muito interessante, porque no microcosmo, um narcisista abusador, ele é um terrorista. Por que eu estou fazendo, não sei se você concorda, mas por que eu estou fazendo essa comparação aqui? Porque não tem diálogo. Todos os psicólogos, psiquiatras, entendedores de relacionamentos com pessoas abusivas falam: cai fora. Porque ou que você, ou às vezes, né, acaba com ele. Porque se você não acabar com ele, ele vai acabar com você. Então vem esse pensamento relativizador e fala: não. E eu era muito assim, sabe? Eu custava, Leda, para acreditar que um ser humano pode ser totalmente mal. Sabe aquela nossa inocência? Eu custava acreditar que um ser humano realmente ele pode fazer o mal pelo mal. Eu sempre, na minha natureza, sempre tentava e ainda tento, né, entender, porque Deus deu um livre-arbítrio para a pessoa. Então a gente não pode considerar que uma pessoa, ela simplesmente tem índole má e ponto final. Ela fez essa Porém, opção, né? mas em algum momento ela fez essa opção, porque a pessoa tem livre-arbítrio, mas isso não é justificativa em nenhum momento para falar, por exemplo, deixa agora eu educar o meu abusador. Pergunta para os, né, grandes psicólogos. Não, se ele não se educou até agora, Não deu certo isso. não deu certo. Você já está num relacionamento com ele, talvez. Mas ele não tem salvação? Talvez tenha. Talvez ele faça uma tchuvá, a gente fala no judaísmo, né? Talvez ele retorne a Deus, talvez ele desperta a essência da alma dele. Tudo tem cura, mas não é você que vai curar ele. Então, assim, agora temos uma situação que ela foi gerada através de anos e anos e anos de ditadura do Hamas dentro da faixa de Gaza. É um problema? É um grave problema. De quem é a culpa? É uma outra pergunta. É uma ótima pergunta. Eu não acho que a culpa é de Israel. E é difícil de responder, porque o Egito não quis tomar conta da faixa de Gaza, outros países não quiseram, não é? E Exato. deixaram que o Hamas tomasse. Exato. Ninguém quis tomar, e é pior ainda, né? Eu falo assim, eu não sei se você quer entrar tanto na parte política, né? Mas cada um tem sua opinião. Mas uma coisa é clara, né? Está há muitos e muitos anos nessa situação. Não começou ontem, nem antes de ontem. O grupo Hamas, ele é um grupo terrorista e ele se autodenomina um grupo terrorista, né? Então é engraçado pessoas tentando defender o Hamas se nem eles querem ser defensáveis. Porque eles falam, olha, nós queremos varrer Israel do mapa. Nós queremos eliminar cada judeu. O Irã, que todo mundo sabe que banca o Hamas, o Qatar, isso me deixa indignado, né? Porque assim, digamos que Israel tem a sua culpa, entendeu? Porque assim, eu gosto de pensar mente aberta. Digamos que Israel tenha a sua culpa, porque ninguém é perfeito. Uhum. É engraçado que a mídia e pessoas fazendo passeatas não percebem que pessoas e países que realmente poderiam fazer a diferença e que teoricamente deveriam ser irmãos dos palestinos, por serem muçulmanos, por terem a mesma religião, por terem a mesma ideologia. Então você pega o Irã, fica bancando. O Catar, um país trilionário. E eles assumem que eles financiam o Hamas. Isso não é uma opinião minha. Isso é algo que é conhecido. Então o Catar, parece que nos últimos anos, doou $1 bilhão para o Hamas. Aí eu fico pensando, eu não estou nem pensando em Israel. Eu queria falar uma coisa. Eu não sabia disso, mas não é o Catar que está contratando jogadores de futebol, etc. É uma vergonha. A ideia deles... O Catar fez a Copa do Mundo, Leda. O Catar fez a Copa do Mundo. A sensação que eu tinha é que eles estavam nessa empreitada para aumentar o turismo, para limparem, digamos, a imagem deles, para se sentirem mais convidativos para os ocidentais. E aí eles deram $1 bilhão para o Hamas. $1 bilhão, oficialmente eles deram para o Hamas, porque o Hamas que manda na faixa de Gaza, e todo mundo sabe. Então qual que é a vergonha, né? A vergonha é que esse dinheiro poderia ter sido usado para construir o tão sonhado Estado palestino. Então, de quem é a culpa que não existe Estado palestino? É todo mundo menos Israel. Porque os colonos foram construir. Não estou justificando eles. Talvez eles estão errados. É uma outra discussão, sabe? As colônias de Israel. Mas você vai falar que é por isso que não existe Estado palestino? Isso aqui é uma mentira.
Isso aqui é uma mentira muito grave, porque o dinheiro do Irã e o dinheiro do Catar, eles são doados para construção de mísseis para jogar em Israel. Quer dizer, os caras não têm mais o que fazer. Porque, assim, é muito triste a situação da faixa de Gaza. Mas por que Israel, em 70 anos, conseguiu construir no meio do deserto? Não sei se você já foi para Israel, mas assim... Não fui, mas sei que construiu, que Mas vai, tem se a Deus quiser, irrigação, tem é que... perfeita, que vocês conseguem tudo, né? Inclusive irrigar uma terra seca. Né? Mas sabe o que é o negócio? É através de muito suor. O meu tio-avô, eu falo assim, de família, o meu tio-avô abandonou uma vida boa no Brasil, na época da fundação do Estado, em 48, e foi morar num kibbutz. O que era morar num kibbutz? Morar no meio do deserto, pegar enxada. O pessoal acha, não, porque os Estados Unidos ajudou, porque judeu é rico. Não, não tem nada a ver. Os judeus eram sobreviventes do Holocausto sem um tostão no bolso. Eles ralaram. Eu não estou aqui comparando e falando que um povo é melhor do que o outro. Quero dizer que se Israel construiu um país maravilhoso, se Singapura construiu em 50 anos um país maravilhoso, a Palestina podia ter um país maravilhoso lá do lado e Israel ia apoiar, como já apoia. Então, assim, se a gente quiser entrar na parte política, tem um problema lá dos colonos? Tem. É uma questão para se perguntar. Mas essa é a razão que existe o Hamas? Não. A razão que existe o Hamas é porque existem países bilionários que bancam esse sistema. Então, é uma vergonha, é uma tristeza para o povo palestino, mas é a triste realidade. E o povo palestino é obrigado a conviver com o Hamas. O Hamas se tornou um partido, né? Entrou na política efetivamente. Né? Exato. E eles mandam lá. Eles mandam na faixa de Gaza. Porque como que é hoje em dia, né? Tem a Cisjordânia e a faixa de Gaza. A Cisjordânia manda a autoridade palestina, que teoricamente é mais moderada, que é o Abbas, né? Mas quem manda na faixa de Gaza já faz quantos anos? Desde 2007? É o Hamas. É o Hamas. E assim, voltando para Israel, né? Agora fica imaginando. É isso que eu fico falando. Imagina, só para dar um exemplo, né? Não sei se você concorda, mas vamos dar um exemplo aqui do Brasil, né? Imagina que a Venezuela ataca o Brasil. Só para a gente imaginar, né? Sabemos que a Venezuela é uma ditadura. E aí, sequestram brasileiros e o exército brasileiro vai lá para a Venezuela estourando tudo para poder resgatar. Imagina que alguém vai falar, coitados do povo venezuelano, certo? Não são eles. É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Quer dizer assim, é um problema grave que lá tem ditadura, mas não é problema do Brasil. Entendi o que eu quero dizer? É um problema da Venezuela. Quer dizer, por que a Venezuela ainda não fez uma resolução para derrubar a ditadura comunista presente no seu país? É uma ótima pergunta. Agora, você falar que um país não tem direito de se defender, por quê? Porque o país do lado é regido por uma ditadura. Muito triste, muito triste. Mas cair em cima agora de Israel. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!